No século XIX, sorrir para uma fotografia era considerado um sinal claro de insanidade, ou, no mínimo, de uma embriaguez muito profunda. Com certeza. E manter o foco profundo no trabalho por horas, a fio, bom, isso era diagnosticado pelos médicos da época como uma doença cerebral, tipo, perigosa e potencialmente fatal. É um contraste absurdo com os dias de hoje. Exato. Hoje, a cultura exige sorrisos constantes em todas as telas, né? E a falta de foco é que é considerada a grande epidemia moderna. O que levanta uma questão no mínimo perturbadora. O que mudou? Pois é. Nossos cérebros biológicos de repente sofreram uma mutação rápida? Ou será que foram as nossas máquinas que reescreveram as regras de como a gente funciona? Sejam todos muito bem-vindos a mais um mergulho profundo. Muito obrigada. É excelente estar aqui. A missão do nosso encontro de hoje é desconstruir a ideia de que sentimentos como tédio, solidão, raiva e narcisismo são apenas falhas psicológicas ou morais. Vamos explorar fontes fascinantes, focando muito nas descobertas do livro Bored, Lonely, Angry e Stupid, do Luke Fernandes e da Susan Matt, para testar uma tese que, de verdade, vira o jogo. A tese de que a própria tecnologia física altera o código-fonte das emoções humanas. É um privilégio imenso estar aqui novamente para esta análise. Trago as saudações do nosso Philosophy Hub, Café Filosófico. Para quem valoriza essa missão de pensamento crítico e busca entender as raízes profundas dessas inquietações contemporâneas, fica aqui o convite reflexivo para apoiar o Café Filosófico. Com certeza, super importante. Curtindo e compartilhando o encontro de hoje, é através desse movimento orgânico que a gente consegue fazer com que essas reflexões cheguem a mais mentes que hoje caminham tão sobrecarregadas e solitárias pelo excesso de informações, sabe? Certo, vamos desempacotar isso. Porque a premissa inicial já é um abalo sísmico, né? Sem dúvida. A ideia de que as emoções sofrem mutações. Dizer que a solidão sentida lá no século X não é a mesma solidão do século XXI. Quer dizer, confesso que soa bem estranho no início. Sim, causa um estranhamento natural. Porque a gente usa a mesma palavra, né? O dicionário define da mesma forma. Como a tecnologia atua como esse motor de combustão dessa mudança emocional? É um instinto muito natural nosso projetar a nossa lente moderna para o passado. A gente lê um diário do século XVIII, vê a palavra inveja e assume que a textura dessa emoção na consciência daquela pessoa era idêntica à nossa. A gente acha que inveja é inveja e ponto. Exato. Mas o ecossistema material ao redor de um indivíduo define o formato do que ele sente. Não é apenas o cenário que muda, sabe? A própria arquitetura do sentimento se adapta às ferramentas disponíveis. E a pesquisa histórica da Susan Metz nos dá algo muito palpável para visualizar isso, né? Ela analisou redações e diários de crianças e jovens escolares nos Estados Unidos em um recorte bem específico, de 1890 a 1930. Um período de transição brutal. Nossa, brutal. E os dados mostram uma fratura bizarra dividindo duas épocas. Na primeira fase, de 1890 até por volta de 1915, os bens de consumo eram extremamente escassos. Ostentar qualquer coisa material era visto não apenas como falta de educação, mas tipo como uma falha moral horrível. Era um pecado quase imperdoável na comunidade. Pois é, gerava uma inveja amarga, silenciosa, quase corrosiva. O pecado capital na sua forma mais clássica. A gente precisa entender a mecânica por trás dessa moralidade. Naquela época, a sociedade operava sobre uma mentalidade de jogo de soma zero. Jogo de soma zero? Como assim? É assim, se alguém na vila possuía um casaco extraordinariamente quente e luxuoso, implicitamente significava que outra pessoa estava passando frio, porque os recursos eram absurdamente finitos. Ah, entendi. Não tinha para todo mundo. Uma necessidade de sobrevivência social. A resignação humilde era o que mantinha a comunidade unida, entende? A inveja era corrosiva porque ameaçava esse tecido muito frágil. Mas então o calendário avança para a segunda fase, entre 1915 e 1930. E o que acontece no mundo físico? A produção em massa.
Especificamente, o automóvel de Henry Ford, rolando pelas linhas de montagem. A virada de chave. A abundância invade as ruas de uma forma que ninguém tinha previsto. E, de repente, lendo os textos e os diários dessa nova década, aquela inveja amarga e moralista simplesmente evapora. É fascinante ver como os textos mudam o tom. Em seu lugar, entra um espírito de competição fervorosa. O famoso tentar acompanhar os vizinhos, sabe? Mas, espera um pouco. Como a chegada de um objeto físico, literalmente um bloco de metal com rodas, consegue atualizar o sistema operacional moral de uma nação inteira? Como um motor de combustão consegue extinguir um pecado capital e transformar isso em uma virtude competitiva? Se conectarmos isso ao quadro geral, a gente percebe que a máquina de combustão e a linha de montagem não fabricaram apenas carros. Elas fabricaram a percepção de abundância infinita. Uau! Abundância infinita. Sim. Quando as fábricas provaram que poderiam cuspir milhares de produtos idênticos por dia, o jogo deixou de ser de soma zero. Se o vizinho comprou um carro, isso não significa mais que não há metal para o seu. Significa só que a pessoa precisa trabalhar mais para comprar um também, né? Perfeito. A virtude deixa de ser a aceitação estoica da pobreza e passa a ser a ambição laboriosa. A inveja se travestiu de competição. Muitas vezes a gente olha para a cultura corporativa atual e culpa a literatura de autoajuda pela obsessão esmagadora com o sucesso e o acúmulo. Verdade, a gente sempre culpa os gurus modernos. Pois é, mas foi o ritmo das engrenagens fabris que plantou essa semente psicológica, sabe? A máquina autorizou um novo tipo de desejo. Nossa. Então a fábrica nos fez olhar para o mundo exterior e comparar os nossos quintais. Mas a verdadeira ruptura psicológica parece acontecer quando a tecnologia nos força a olhar para dentro, né? De volta para nós mesmos. O que nos leva ao segundo grande salto da nossa análise. Do motor para o espelho. A gênese do que hoje a gente chama de narcisismo. Essa é uma transição monumental e frequentemente muito mal compreendida. Para entender isso, a gente precisa implodir o conceito moderno de vaidade. O livro aponta que antes de 1898, o termo narcisismo sequer existia no vocabulário comum para descrever pessoas. Não era um diagnóstico, era outra coisa. A palavra usada era vaidade, e o peso que ela carregava era esmagador. Não era um trunfo de beleza, tipo, sou vaidoso. Era um indicativo de vazio intelectual. Uma falha de caráter gravíssima. Acreditava-se que o excesso de vaidade indicava uma mente fútil e estupidez genuína. Os teólogos chamavam isso de morbus satanicus, a doença do diabo. Para ilustrar o quão aterrorizante isso era, basta observar as pinturas holandesas chamadas vanitas, lá do século XVI. A estética vanitas é um testamento visual incrivelmente poderoso do terror existencial daquela época. Nessas telas, os pintores retratavam símbolos de beleza extrema, tipo joias cintilantes, flores abertas, o frescor da juventude. Coisas lindas, né? Sim, mas colado a isso, sempre havia um crânio humano, uma ampulheta ou uma fruta apodrecendo. O recado não era uma metáfora sutil, sabe? Era literal e brutal. Tipo um tapa na cara. Exato. Dizia algo como, olha, toda essa adoração à própria imagem é um flerte com o nada, porque a carne vai apodrecer e os vermes não se importam com a sua beleza. É um lembrete meio pesado para se colocar na sala de jantar, né? Um pouco macabro para os nossos padrões. Mas então entram os 3 pilares tecnológicos que destroem essa visão da vaidade satânica e erguem o narcisismo moderno. O primeiro pilar me pegou muito de surpresa. Os serviços postais baratos. As famosas cartas de 1 centavo. Isso. A facilidade de enviar cartas de 1 centavo lá no século XIX forçou as pessoas a sentarem e escreverem sobre si mesmas. Coisas tipo, eu fui à feira ou eu tô com dor de cabeça. Mas, sinceramente, como escrever cartas sobre o tempo pode quebrar um tabu moral milenar? A chave está no pronome, o eu. Antes dessa correspondência democratizada, quem escrevia memórias ou registrava a própria vida? Reis, generais, figuras religiosas. Exatamente. A vida do cidadão médio não era considerada digna de registro de longo prazo. Quando o selo se torna barato,
A pessoa comum é forçada a observar a própria rotina, isolar fragmentos do seu dia e narrar isso para um público. Mesmo que o público seja só um primo distante. Sim, isso treina o cérebro a acreditar que as minúcias do seu eu são importantes, dignas de serem eternizadas no papel. Foi uma musculação diária e muito sutil para o ego incipiente. Nossa, faz todo sentido. O segundo pilar é mais intuitivo, mas igualmente transformador. A popularização dos espelhos de vidro e prata. Porque, antes da industrialização, ver o próprio rosto com perfeição era um luxo absurdo. Restrito à realeza, basicamente. As pessoas comuns conheciam o próprio rosto através de reflexos ondulados, turvos, na água ou em metais polidos. Quando espelhos nítidos e baratos invadiram as casas, eles permitiram uma inspeção diária. A pessoa passou a poder analisar cada poro, cada ruga. Sem a tecnologia do espelho de alta definição, é fisicamente impossível desenvolver uma obsessão microscópica com a própria aparência. A ferramenta física antecede o hábito mental. A clareza do vidro criou a insegurança estética crônica. Aqui é onde fica realmente interessante. O terceiro pilar, a câmera fotográfica e a transformação do sorriso. Em 1839, surgem os daguerreótipos. Mas no início, a câmera não era essa máquina de criar felicidade artificial, né? Longe disso. Era um evento raríssimo na vida de alguém. Sim, devido ao custo e aos tempos de exposição absurdos. Fotografar era solene. E como eu já mencionei lá na introdução, ninguém sorria. Um sorriso era associado a pessoas sem domínio das faculdades mentais, aos loucos das vilas. Ninguém queria ser imortalizado parecendo um tolo. A mortalidade pesava muito mais do que a sociabilidade na hora da foto. É por isso que uma parcela chocante das fotografias das décadas de 1840 e 1850 era de crianças recém-falecidas. A fotografia post-mortem era a última e desesperada tentativa de reter a memória visual de alguém antes do enterro. A câmera nasceu como uma testemunha fria da mortalidade. Um mecanismo para lutar contra o esquecimento, entende? Não para performar. Mas então entra a corporação. A empresa Kodak lança a câmera Brownie, voltada para o público comum. Eles percebem que, se as pessoas só tirarem fotos em funerais ou momentos solenes, a venda de filmes fotográficos vai ser baixíssima, né? O modelo de negócios precisava de alegria, de volume. Então, para lucrar mais, a Kodak lança campanhas agressivas incentivando o registro das férias, dos piqueniques, da vida diária. E introduz a diretriz de que as pessoas devem sorrir para a lente. Eles dão início à cultura da performance. E as pessoas seguiram isso à risca. Relatos contam que pessoas começaram a ir a estúdios e posar com armas falsas de caça ou segurando livros de cabeça para baixo, simplesmente porque não sabiam ler. Apenas para ostentar um status que não possuíam. Mas espera, a especialista está dizendo que um pedaço de vidro, uma lente e o marketing de uma empresa criaram um traço de personalidade? Isso não soa um pouco determinista demais? A vaidade já não morava dentro de nós? A semente do ego sempre existiu naturalmente. O que a tecnologia fez não foi criar a semente do zero, mas construir a estufa perfeita que permitiu que ela tomasse proporções monstruosas. A estufa perfeita. Gostei dessa imagem. A câmera não inventou o desejo de ser visto, mas institucionalizou a performance, sabe? O que era uma falha moral ocasional passou a ser uma prática social recomendada e lucrativa. O que levanta um paradoxo que é impossível de ignorar. Se no século XIX entregar uma carta de apresentação dizendo eu sou incrivelmente enérgico e excelente naquilo que faço, era motivo de repulsa moral. Como chegamos hoje ao narcisismo produtivo? Uma virada de 180 graus. Teóricos organizacionais modernos como Michael Maccoby defendem abertamente que traços narcisistas são essenciais para a liderança e para o sucesso corporativo. Como a gente inverteu esse polo de forma tão radical? Essa é, talvez, a camada mais profunda que tentamos desbravar nas nossas reflexões no Café Filosófico. Para entender essa inversão, a gente precisa olhar para as gerações atuais com profunda empatia e não com julgamento clínico. Empatia é a palavra-chave.
Há um ensaio iluminador do Tom Wolfe, publicado em 1976, intitulado A Década do Eu, ou The Me Decade. Nele, o Wolfe articula um conceito chamado imortalidade serial. Imortalidade serial. Como assim? O que seria isso? Durante a vasta maioria da história da humanidade, a forma como lidávamos com o pavor da nossa própria morte não era tentando viver o máximo de experiências possível em poucas décadas. Não rolava essa pressa toda. Não, o conforto vinha do coletivo. O indivíduo sabia que sua vida era curta e cheia de sofrimento, mas ele encontrava paz na ideia de que faria parte de uma série contínua. A terra ficaria para os filhos, as tradições da aldeia continuariam, a linhagem seguiria. Você era apenas um elo. Pequeno, mas a corrente é eterna. Exato. A imortalidade estava garantida na série de gerações. Nossa, isso tira uma tonelada de pressão das costas do indivíduo, né? Não. Se a pessoa não fizer nada de extraordinário na vida, tudo bem. A corrente segue. O mundo não acaba ali. O espelho, a câmera, o currículo colocam o indivíduo no centro do palco iluminado. A crença nessa imortalidade serial desmorona. Desmorona. E o que sobra no lugar é o vácuo aterrador da individualidade radical. Surge o imperativo moderno de que só se vive uma vez. O famoso FOMO, Fear of Missing Out, que traduz esse desespero constante de estar perdendo experiências. Aquele medo de ficar de fora, né? Isso. E quando vemos jovens hoje exaustos por ansiedade, buscando validação incessante em redes sociais, expondo cada detalhe ou mergulhando no prazer imediato, muitas vezes de forma até autodestrutiva, precisamos ter compaixão. Não é uma geração superficial. Tem uma dor real ali. É uma geração tentando desesperadamente ser o seu próprio Deus, fabricar a própria eternidade em 80 anos, porque perderam a âncora reconfortante da linhagem. O peso de ter que fazer a própria vida ser épica e visível o tempo todo é esmagador. Essa perspectiva é de arrepiar. Sério. Muda completamente a forma como eu enxergo alguém gravando obsessivamente o próprio prato de comida ou as próprias férias num aplicativo, sabe? É um grito silencioso contra a irrelevância. É um pedido de socorro existencial. E se essa fixação na imagem gerou toda essa ansiedade existencial gigante, como as engrenagens industriais moldaram a nossa capacidade de lidar com o tempo vazio? Porque é nesse momento que o livro dá um salto fascinante da história do narcisismo para a metamorfose do tédio e, finalmente, para a crise da atenção. O tédio tem uma linhagem evolutiva tão surpreendente quanto a da vaidade. A gente não sentia tédio da mesma forma. Sim. Os autores fazem uma distinção vital entre duas concepções muito diferentes. Primeiro, o conceito histórico de ennui. O ennui era uma doença restrita aos aristocratas ultra-ricos, especialmente na Europa do século XVIII. A elite que não precisava trabalhar. Pessoas que literalmente não tinham nada para fazer. Suas terras geravam renda sozinhas, o trabalho braçal era impensável e esse vácuo de propósito gerava uma letargia sombria que com frequência desembocava em alcoolismo pesado e devassidão nos salões. Era o tédio nascido do excesso e da ociosidade absoluta. E, curiosamente, funcionava como símbolo de status aristocrático. Estar sofrendo de ennui significava que você não precisava sujar as mãos para não morrer de fome. Só gente muito rica podia se dar ao luxo de ter ennui. Mas então, o século XX chega com a força bruta da indústria. E sistemas fabris, criados por homens como Frederick Taylor e Henry Ford, dão origem a uma nova aberração psicológica. O boredom, que é a palavra usada para o tédio moderno americano. E esse tédio é completamente diferente. Totalmente. Isso não tinha nada a ver com o ócio dos ricos. Quem nos ouve pode imaginar o cenário multissensorial, o barulho ensurdecedor de metal contra metal, o ar pesado de fumaça e o trabalhador de pé na mesma posição por 10 horas seguidas. O corpo humano reduzido a uma ferramenta. A única função dele é apertar o mesmo parafuso exatamente da mesma maneira a cada 15 segundos, enquanto uma esteira rolante dita o ritmo do corpo dele. O ser humano se tornou uma extensão de carne da máquina. O tédio nasceu como um subproduto direto da exaustão mecânica e da repetição sem sentido. Uma violência cognitiva diária. E isso nos leva àquela loucura médica sobre o foco. Lembra disso?
Ah, o famoso episódio da hiperemia cerebral. Isso é inacreditável. Exato. No século XIX, se a pessoa se concentrasse demais em uma única tarefa, ler um livro muito longo ou focar excessivamente em um estudo, os médicos diagnosticavam isso como uma patologia grave. Era considerado um perigo real à vida. Eles acreditavam genuinamente que o foco profundo causava um afluxo excessivo de sangue para o cérebro, drenando a energia vital do resto do corpo, podendo levar à loucura ou até ao colapso. O que é fascinante aqui é entender a lógica interna da medicina da época. Eles viam a energia humana como um sistema hidráulico fechado. Um encanamento mesmo. Tipo isso, se o cérebro puxasse muita energia e muito sangue, os outros órgãos falhariam. Por isso, a prescrição médica para um intelectual exausto era, ironicamente, a distração. A distração era o remédio. Sim, os médicos receitavam caminhadas onde a mente pudesse saltar livremente de uma borboleta para uma nuvem sem se fixar em absolutamente nada. A distração era a cura terapêutica. E hoje o pêndulo oscilou de forma tão violenta para o outro lado que o foco ininterrupto é considerado o santo graal do profissional moderno, né? O livro mostra que isso ganhou força com teóricos como William James, que transformaram a atenção sustentada em uma questão de caráter, de força de vontade superior. Mas a biologia humana cobra o seu preço por isso. Com certeza. Para aguentar as 8 horas de foco artificial extremo exigido pelos escritórios e fábricas ao longo do século XX, a sociedade teve que inventar rotas de escape. A vida noturna moderna, as madrugadas de festas ensurdecedoras, a busca alucinada por estímulos no final de semana, muito disso foi projetado culturalmente como uma descompressão desesperada. Para compensar a compressão cerebral do expediente de trabalho. Exatamente. Criamos um ciclo de tensões antinaturais. Exigimos do córtex pré-frontal um foco que ele não evoluiu para manter por tanto tempo contínuo. E depois, o que fazemos? O bombardeamos com hiperestimulação sensorial para amortecer a dor do esforço. Então, o que tudo isso significa quando olhamos para a paisagem atual? Vemos um aumento assustador em autodiagnósticos de déficits de atenção, como TDAH. E claro, seria injusto ignorar a biologia, a genética, mas a leitura nos força a perguntar. Uma pergunta incômoda. Será que essa suposta epidemia fisiológica não é, na verdade, um descompasso trágico? De um lado, cérebros de primatas que nunca foram moldados para focar para sempre em planilhas retroiluminadas, e do outro, uma economia de aplicativos projetados por cientistas comportamentais que usam a mesma mecânica de máquinas caça-níqueis. Aquela recompensa variável, né? Isso, para nos injetar doses microscópicas de dopamina e nos viciar em fugir do que o livro chama de microtédio. O que é fascinante aqui é que a distração moderna parou de ser uma consequência do ambiente e se tornou o produto principal de um modelo de negócios colossal. As corporações não lucram quando a gente reflete profundamente, sabe? Elas perdem dinheiro com o nosso silêncio. Elas lucram nos microsegundos em que conseguem interromper o nosso raciocínio e sequestrar os nossos olhos. E o Nicholas Carr traz uma imagem brilhante para ilustrar essa mutação cognitiva. A do mergulhador, certo? Essa mesma. Ele propõe que, durante séculos de cultura baseada na leitura de livros, a humanidade operou como mergulhadores. Pessoas capazes de afundar em águas escuras e densas de um texto, imersas no silêncio, explorando as profundezas de um único argumento. O foco total. Mas a arquitetura da internet, feita de links, abas e notificações constantes, nos converteu em condutores de jet ski. Deslizamos em altíssima velocidade pela superfície luminosa de dezenas de informações simultâneas, sem nunca mergulhar de fato. A mente de jet ski. Isso captura perfeitamente aquela sensação de terminar o dia exausto, sentindo que a gente leu centenas de manchetes, mas não aprendemos rigorosamente nada. É uma falsa sensação de conhecimento. E é esse ambiente que gera pânicos coletivos, como aquele mito clássico de que a nossa atenção hoje é pior que a de um peixe de aquário. Ah, sim. Precisamos ter cuidado com os mitos que validam nossos piores pesadelos. Circularam amplamente dados sugerindo que o foco humano teria caído para 8 segundos, sendo inferior à capacidade de 10 segundos de um peixinho dourado. Isso é real? Não, essa afirmação não possui rigor científico nenhum. É um mito fabricado.
Porém, e aqui reside a nuance crucial dessa conversa, devemos rejeitar a estatística falsa, mas abraçar a dor verdadeira que faz com que milhões acreditem nela. A dor é muito real. A exaustão mental é real. A incapacidade de tolerar o vazio é real. A nossa habilidade de sentar com o próprio tédio, de esperar em uma fila por 4 minutos sem sacar o celular como um reflexo de sobrevivência. Isso é um músculo. E se a gente não usa, atrofia. E o atual ecossistema tecnológico tem um interesse financeiro vital em manter esse nosso músculo atrofiado e totalmente dependente. Que nos encaminha para a síntese dessa jornada, e confesso que a paisagem descrita pelos autores me deixa fascinado e levemente aterrorizado também. Nossos currículos excessivamente confiantes, as nossas angústias noturnas de estar perdendo algo, as avaliações médicas de que nossos cérebros não prestam atenção o suficiente e a imposição cultural de abrir um sorriso diante de uma lente. Tudo conectado. Nenhuma dessas coisas é uma lei da natureza. Todas elas foram, em grande parte, rascunhadas, moldadas e cimentadas pelo formato frio das invenções humanas ao longo das décadas. A tecnologia criou a forma de bolo onde despejamos a nossa mente coletiva. Uma metáfora excelente. O que me deixa com um último pensamento provocativo. Um território que vai além da obra e que a gente precisa explorar por conta própria. Se, como acabamos de dissecar aqui, o motor a combustão converteu a inveja em ambição, se o vidro do espelho barato reescreveu a nossa vaidade e a esteira da fábrica inventou o tédio moderno, o que acontecerá agora? Essa é a grande questão do nosso tempo. O que a inteligência artificial e a terceirização completa da nossa cognição farão com emoções fundamentais como a empatia? O que vai acontecer com o nosso senso de propósito quando o esforço intelectual diário for retirado da equação? Será que a própria solidão e o narcisismo evoluirão para formatos psicológicos que nós hoje nem sequer conseguiríamos reconhecer nas próximas décadas? Essa é a provocação fundamental que deve ecoar em cada mente que acompanhou este raciocínio. A grande ilusão é acreditar que nós usamos as ferramentas de forma passiva, quando, na verdade, nós entramos em uma dança de adaptação mútua com elas. Uma via de mão dupla constante. Exato. Deixo aqui o convite reflexivo para que, a partir de hoje, ao interagir com o vidro polido e luminoso dos dispositivos nas suas mãos, exista sempre uma pergunta silenciosa pairando no ar. Quem está moldando quem? Foi uma alegria imensa guiar e aprofundar essas questões através do nosso café filosófico, que possamos gradativamente reconquistar o território do nosso foco e do nosso silêncio até o nosso próximo encontro. Uma reflexão espetacular, com a profundidade e a compaixão necessárias para um tema tão complexo. O modo como olhamos para nossa própria ansiedade não vai ser mais o mesmo. Continuem questionando a superfície brilhante das telas e observando as ferramentas ao redor com outros olhos. Até o nosso próximo mergulho profundo.